Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 11 de fevereiro de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 3, o tema Muito Mais. Nós estamos na semana 1, começando esse volume 3, Senhor Jesus, com a mensagem 17, andamos segundo o Espírito, Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ganhar mais notoriedade e o próprio YouTube indicar os vídeos do canal para outras pessoas por meio do assunto. E o mais importante, que você busque o Senhor, ore ao Senhor para que Ele te dê espírito de sabedoria e de revelação, para que você possa compreender cada ponto da palavra. E também orar ao Senhor, buscar o Senhor para que Ele te revele pessoas, para quem Ele deseja que você compartilhe aqui essa palavra, que você compartilhe os vídeos do canal. Com certeza você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra. Que o Senhor Jesus abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. João capítulo 7, versículo 39. Senhor Jesus. Isto Ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Senhor Jesus. Agora Atos capítulo 2, versículo 38. Senhor Jesus. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Senhor Jesus. Agora Romanos capítulo 5, versículo 10. Senhor Jesus. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Senhor Jesus. Agora capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Senhor Jesus. Agora capítulo 10, versículo 12 e 13. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor Jesus. Agora 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, a parte B. Senhor Jesus. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Senhor Jesus. Agora, ler com oração. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: o verdadeiro milagre. Senhor Jesus. O tema desta semana é andamos segundo o Espírito, por meio do qual veremos a importância de andar no Espírito, a fim de que não apenas sejamos livres da lei do pecado e da morte, mas também que os justos requisitos da lei de Deus se cumpram em nós. Veremos que a libertação de Deus já foi instalada em nosso interior e que hoje nos basta aplicar tudo o que Cristo realizou por nós. Conheceremos sobre a relação entre o Espírito de Deus e o nosso espírito e como podemos alcançar a plena filiação. Senhor Jesus. Ao longo das últimas semanas, temos recebido muita revelação sobre o viver cristão.
uma das grandes verdades é que todos aqueles que foram salvos mediante a fé em Cristo receberam o Espírito em seu interior. Por essa razão, precisamos andar segundo o Espírito, de maneira que isso se torne um hábito, a fim de que tenhamos um testemunho genuíno. Andar no Espírito faz parte de sermos salvos pela vida de Cristo. Fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Agora, muito mais, estando já reconciliados, estamos sendo salvos pela sua vida, Senhor Jesus. Mediante a sua morte, Cristo realizou a redenção por nós, por meio da qual obteve para nós a propiciação, o perdão dos pecados, a justificação e a reconciliação. Cristo é a propiciação de nossos pecados e nos torna justos e santos diante de Deus, abrindo um caminho para que Ele seja favorável para conosco. Objetivamente, tudo o que Cristo realizou pode ser aplicado a nós quando cremos em sua obra e o recebemos em nosso coração, invocando o seu nome, Senhor Jesus. Contudo, essa obra não se resume a sermos justificados e santificados posicionalmente em Cristo, mas prossegue em nosso interior. Receber a Cristo como Salvador constitui apenas o início de nossa vida espiritual. Precisamos prosseguir até que nos tornemos filhos maduros de Deus. Na vida humana, vemos que o nascimento é apenas o começo, vindo a partir daí uma vida de sofrimento da mãe para fazer o filho crescer. Foi com esse propósito que o Senhor Jesus, o último Adão, tornou-se o Espírito que dá vida. Agora, a obra de Cristo continua, não mais por intermédio da sua morte, e sim pela sua vida. Senhor Jesus, a partir daí, começamos a experimentar o processo da santificação, que inclui a santificação propriamente dita, a transformação e a conformação, resultando na glorificação. Essa santificação depende de nossa cooperação com Deus, permitindo-lhe infundir em nós sua vida e natureza, a fim de que sejamos transformados por dentro, Senhor Jesus. Diante disso, podemos dizer que os milagres em nossa vida não ocorrem apenas exteriormente, por meio de curas, fenômenos extraordinários e soluções financeiras. O verdadeiro milagre ocorre interiormente, transformando-nos e conformando-nos a Cristo, até que sejamos glorificados. Isso sim é o verdadeiro milagre que opera em nós dia após dia. Aleluia, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Eu quero começar já o vídeo de semana encorajando os irmãos a assistirem essa mensagem, 1h30, como já falei, se organize durante a semana. Cada um de nós precisa ter essa responsabilidade de tirar um momento nosso durante a semana. O ideal seria que todos os dias nós tomássemos um momento ali diante do Senhor, mas para tomar a palavra não de maneira superficial, mas realmente tocar na palavra com mais consistência, orando, pedindo ao Senhor sabedoria, revelação diante da palavra. Mas eu quero encorajar, tira durante a sua semana, se organiza, tira aí 1h30, Senhor Jesus, para você poder ouvir, você poder assistir essa palavra. O link está aqui embaixo na descrição. Senhor Jesus, essa mensagem 17, o link da mensagem da semana, que está muito rico, O irmão, ele começou resumindo ali um pouco o que foi visto nas 16 mensagens que a gente já assistiu até agora, uns 2 outros volumes, esse agora é o 3º volume, tem mais 8 mensagens completando as 24 mensagens, que dá 6 meses sobre essa palavra, salvos pela sua vida. Eu vou tocar um pouquinho aqui sobre isso, que toca um pouco nesse alimento diário de hoje. Mas o irmão ele procurou fazer ali um resumo, então tem muito conteúdo ali, para não ficar, o alimento dessa semana não ficar tão extenso, então várias coisas não foram colocadas aqui, no alimento diário. Então é importante a gente assistir ali, também para ser encorajado ali, vários pontos ali que ele cita, das mensagens ali, Senhor Jesus. Então que cada um possa ir diante do Senhor, e tocar,
procurar tocar nessa palavra, né? É nossa responsabilidade. Durante a semana a gente vai ver, né, que é a nossa responsabilidade, né, a gente exercitar o nosso espírito, a gente buscar as coisas do Senhor, buscar as coisas do Senhor com responsabilidade, não procurar tocar na palavra de maneira superficialmente, mas realmente separar um momento durante a semana para a gente tocar nas coisas de Deus, né, como o tema dessa semana, né, andamos segundo o Espírito. Né, podia ser andemos, né, ou então andar segundo o Espírito. O irmão já começa a mensagem explicando isso. Né, não é algo, né, se você fala andemos no Espírito ou andar no Espírito, né, ele remete a algo que você vai fazer no futuro. Né, mas na verdade a gente precisa fazer isso agora, né, nesse momento, nesse dia que se chama hoje. O ontem já passou, o que você fez, não fez. O amanhã você não sabe, né, a Deus pertence, você não sabe o que vai acontecer. Então, cada um de nós precisa procurar aplicar essa palavra hoje, né? Então, andamos no Espírito, né? Então, ele fala, né, a gente não anda na carne, mas essa palavra é para nós que andamos no Espírito. Então, o apóstolo Paulo está encorajando, né, que isso seja um hábito para nós, né? Viver e andar no Espírito, né? Andar segundo o Espírito. Né? Não é simplesmente você andar no Espírito fazendo uma coisa, qualquer coisa, mas é andar segundo o Espírito, ou seja, recebendo a orientação do Espírito. Então, né, o Espírito ele tem a sua maneira de fazer as coisas, então nós precisamos aprender a consultar o Senhor. E a gente não vai conseguir fazer isso tocando na palavra de maneira superficial, tocando no alimento diário de maneira superficial, né, Senhor Jesus. Mas a gente precisa, né, para a gente receber essa salvação que Deus preparou para nós por meio do Espírito, nós precisamos tocar no Espírito com mais realidade, né, isso só depende de nós. Né, a gente não deve... Vamos ver durante a semana que a gente não deve ficar aguardando, né, que Deus vai fazer tudo, porque Ele já pegou, né, e já colocou tudo isso no nosso espírito, né, por meio de o Espírito. Nós precisamos valorizar, né, o Espírito de Deus, todo o trabalho de Deus para colocar o Espírito dentro de nós, para nos dar orientação, nos dar direção. Então nós precisamos valorizar isso, buscar ter essa realidade, né, e realmente andar todos os dias no Espírito. Não algo para o futuro, mas é algo para agora, né? Cada um de nós precisa buscar o Senhor agora. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então ele fala de hoje a questão do verdadeiro milagre, né? Que não são coisas exteriores, mas é uma transformação interior. E essa transformação se dá no Espírito, né? Senhor Jesus. Então ele, né, durante toda a semana ele vai tocar conosco, né, a questão da gente ver a importância de andar no Espírito, né? Senhor Jesus, né? Não só para a gente ser livre da questão da lei do pecado e da morte, né? Senhor Jesus, mas para que a lei de Deus se cumpra em nós. Então o irmão ele começa falando essa questão de, quando foi falado na conferência a respeito de andar no Espírito, né, de não querer cumprir a lei de Deus, né, em si mesmo. Né? Muitos irmãos acharam que, poxa, então eu não preciso mais cumprir a Bíblia, não preciso mais cumprir a palavra, estou livre. Não é isso. Né? Muito pelo contrário. Né? Nós vamos cumprir a palavra. O próprio Senhor veio e falou, né, eu não vim para revogar a lei, vim para cumprir. Mas hoje quer dizer que você não vai se esforçar em você mesmo. Durante a semana vamos ter mais detalhes sobre isso. Mas parar de se esforçar, parar de querer fazer as coisas segundo a sua cabeça, mas seguir a orientação do Espírito. Nós vamos seguir, né, aquilo que o Espírito está nos orientando. Né? E aí o Senhor vai nos livrar de toda a confusão, né, toda situação que a gente vê por aí. Né? Ó Senhor Jesus. Né? E ele vê que a gente cumprir a lei de Deus, cumprir os requisitos de Deus é por meio do Espírito. O homem precisa reconhecer, né, que em si mesmo não dá, né, Senhor Jesus. Né, Deus começa ali, né, chamando o homem, né, tirou o homem do Egito ali, né, fez todos os milagres, todas as situações ali, né, e aí Deus veio ali, né, de uma forma ali tão maravilhosa ali, né, poxa, falando para o povo, né, poxa, como vos tirei, né, ali, né, com asas de águia, né, do meio ali da escravidão do Egito, né, trouxe para servir a Deus, e começa tudo bem. Né, Senhor Jesus, né? E aí Deus ali naquela esfera de amor, né? E aí Deus quer se mostrar para o povo, e aí o povo fala, ó, vai lá, né, Moisés, fala com Deus aí que, né, o que ele falar a gente vai fazer. Né, mostrando que o homem estava querendo fazer as coisas por si mesmo. Então aí Deus já mudou a esfera, né? Já desceu ali relâmpago, trovão, nuvem, fogo, já começou, né, Senhor Jesus, para mostrar para o homem que para fazer as coisas que Deus quer não é assim, não é segundo a sua cabeça, não é do jeito que você quer, né, Senhor Jesus. Né? Por isso que hoje a gente vê, né, tanta decepção, porque as pessoas querem seguir doutrina, mas a doutrina, né, muitas coisas não são suficientes, né, para o nosso viver diante do Senhor, aí se enfraquece. Acaba, ao invés de viver um Cristo real, acaba
idolatrando o Senhor, acaba tornando Deus seu ídolo, né? E o ídolo, o homem criou o ídolo para fazer aquilo que o homem quer. Mas nós estamos na vida da igreja para fazer aquilo que o Senhor quer, né? Senhor Jesus, o Senhor nos introduziu nele mesmo. Nós vamos ver mais sobre isso durante a semana. Então nós precisamos perceber, né, que o Senhor ele já colocou nessa vida, nessa força que nos liberta dentro de nós por meio do Espírito, Senhor Jesus. Então a gente precisa perceber, né, que a gente não vai fazer as coisas por nós mesmos, a gente não vai conseguir, né, Senhor Jesus. Então a gente tem que procurar aplicar naquilo que o Senhor já fez por nós, mas é por meio do Espírito. Então a gente precisa perceber, né, que há uma relação entre o Espírito de Deus e o nosso Espírito. O homem foi criado de maneira especial. Só o homem, né, em todo o universo tem um Espírito, né, para conter o Espírito de Deus. Então nós precisamos valorizar isso. Não é fazer as coisas segundo nós mesmos, né, porque aí o inimigo aproveita, né, e causa grande confusão. Ó Senhor Jesus. Né, e ele começa tocando aqui que durante, né, as últimas semanas, a palavra do Evangelho que a gente tem recebido, né, a gente recebeu muita revelação sobre o nosso viver cristão, né, por meio da fé, né, mostrando para nós que cada um de nós foi salvo, né, não por obras, mas mediante a fé em Cristo, e nós recebemos o Espírito no nosso interior. Então hoje a gente precisa andar no Espírito, né, andar segundo o Espírito, né, para que isso se torne algo, né, real no nosso viver, né, não algo que a gente faz só de vez em quando, mas que se torne um hábito, né, a gente aprender, né, a cumprir a vontade de Deus, aprender a ouvir, a obedecer, né, aquilo que Deus quer. E essa é a maneira de a gente dar um testemunho genuíno, né, de nós temos um viver, né, que causa um impacto forte nas pessoas, né, e não um viver superficial, né, Senhor Jesus. Né, e isso faz com que a gente seja salvo pela vida de Cristo. Né. Hoje muitas pessoas, quando falam a respeito do Senhor, falam do Senhor, né, falam de Jesus de Nazaré, aquele que andou lá 2000 anos atrás, né, e tal, e falam muito dos milagres, aquilo que Jesus fez, né, Senhor, mas depois Jesus morreu, né, e tal, e não tocam muito na questão da ressurreição. Então ficam tocando as coisas lá do passado, né, mas esse foi o ministério terreno do Senhor. Hoje o Senhor tem o seu ministério celestial. Então, por meio da morte de Cristo, foi realizada a redenção, né? Ele proporcionou para nós, né, a propiciação, né? Ele morreu pelos nossos pecados, ele nos deu o perdão dos pecados, nos justificou e nos reconciliou com Deus. Né? Agora nós temos um livre caminho, né, Senhor Jesus. Então hoje, por meio de Cristo, Deus olha para nós e nos vê como pessoas justas e santas, né? E aí Jesus, por meio de sua morte, abriu para nós um caminho favorável. Então agora Deus ele é favorável para conosco, porque nós, por meio de Cristo, foi cumprido, né, todos os requisitos, né, Senhor Jesus. Né, e tudo isso é aplicado para nós de maneira objetiva, né, quando a gente crê no Senhor, né, invocando o nome do Senhor, o Senhor vai aplicando, né, o sangue de Cristo, tudo isso em nós, né, Senhor Jesus. Mas a obra de Cristo não acaba aí, né, ele não ficou na morte, né, Senhor Jesus. Ele quer prosseguir, né, nos santificando, nos justificando, fazendo tudo isso, né, que ele fez de uma vez por todas, mas agora subjetivamente, de maneira disposicional. Né? A primeira foi a maneira posicional, né? Senhor Jesus. Né? O Senhor ele fez e nós, diante de Deus, estamos limpos e prontos. Mas agora, durante o nosso dia, durante o nosso viver, nós precisamos agora habilitar, né? Permitir que Cristo vá trabalhando no nosso interior. Então agora depende da nossa disposição para que Ele continue essa obra. Por isso que fala da questão de salvos pela sua vida. Então, mediante a sua morte, nós fomos reconciliados com Deus, mas agora nós estamos sendo salvos pela sua vida. A morte nos livrou da questão do pecado, né? Fez tudo aquilo ali, né? Nos proporcionou um caminho até Deus, agora a gente precisa prosseguir, mas por meio da vida de Cristo. Né? Agora já não é mais a questão da morte, mas a questão da vida. Né? Senhor Jesus, quando nós nascemos espiritualmente é como um bebezinho, né? A mãe vai lá, né? Tem ali as dores do parto, né? E aí coloca, né? 9 meses ali, depois tem dores do parto, o filho nasce, pronto, acabou o sofrimento? Não acabou não, começou. Né? Agora que vai começar, porque a criança só nasceu e pronto. Né? Agora tem que cuidar, alimentar, né? Vestir, educar. Então agora é um trabalho de uma vida, né? Senhor Jesus. Então, quando Cristo morreu por nós, né? E nós cremos nessa morte do Senhor, nós nascemos espiritualmente. Mas agora começa o verdadeiro trabalho, né? Que é nós, cada um de nós agora tocar na palavra do Senhor. Né? Foi esse propósito que ele não só morreu, mas ressuscitou. Né? Para quê? Para se tornar um Espírito que dá vida.
para que agora, né, essa obra que Ele tem para realizar em nós possa continuar, né? Não mais pela morte, mas pela vida dele agora que vai operar no nosso interior. Muitos cristãos, por não entenderem isso, né, ficam idolatrando Deus, ficam procurando um Deus que vai resolver suas situações, ficam procurando, como ele tocou aqui na questão dos milagres exteriores, mas não querem viver uma vida com Deus, né, Senhor Jesus, né? Mal sabem, né, que daqui para frente, né, vai acontecer ainda muita coisa, né, e o Senhor Ele quer que nós nos tornamos filhos maduros, né, para poder receber aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, a igreja ela não é o fim, ela é o começo, né, Senhor Jesus. Né, por meio da igreja nós temos o meio de crescer, né, a igreja é para nos dar crescimento na vida de Deus, é para operar de Deus. Né. Então, hoje, pessoas por não compreenderem isso, né, estão falando aí que você não precisa mais de igreja, não precisa disso, não precisa daquilo, não precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, não precisa ler a palavra nem nada, né, Senhor Jesus, estão muito enganados, né, mas é por meio da palavra, por meio do Espírito, né, que nós vamos andar segundo o padrão de Deus, né, mas como ele tocou aqui, né, tudo isso depende da nossa cooperação. Nós precisamos cooperar com Deus, né, permitindo que Ele se infunda em nós, né, infunda a sua vida, a sua natureza em nós, para a gente ser transformado, né, de dentro para fora. Né, como uma infusão, né, como um chá, né, que tem todos os elementos do chá ali, né, mas tem que botar ele numa água quente. Né, você bota ele na água quente ali, aí vai se tornando chá, né, aquilo ele vai se infundindo no chá. Né, a água quente vai se tornando o chá. Se você botar na água fria, demora muito tempo. Né, Senhor Jesus, se você não botar na água, você não pode experimentar as propriedades do chá. Né, e da mesma forma, o Senhor Ele se colocou dentro de nós, mas se a gente não permitir, Ele não pode nos infundir com a sua vida. Então depende de nós que nós exercitemos o nosso espírito. Né? E isso que Ele tocou, né? Esse que é o verdadeiro milagre. Quando a gente consegue tocar no Senhor, tocar na palavra, né? De maneira, né, a perceber que a gente precisa ser transformado, né? Conformado à imagem de Cristo interiormente, né? Receber essa glória. Né? As últimas 2 semanas a gente falou sobre a questão da glória, né? Senhor Jesus. Né? Que é o próprio Deus, né? Operando em nós, né? Senhor Jesus. E quanto mais a gente receber dessa glória de Deus, mais da fé, né? A gente vai receber mais transformação, mais da operação de Deus em nós dia a dia, só depende de nós. Né? Depende que nós exercitemos o nosso espírito. Durante a semana a gente vai tocar um pouco mais nisso. Ó Senhor Jesus. Mas é importante a gente perceber, né, que Deus não vai fazer nada, né, se a gente não permitir. Se a gente não cooperar, não colaborar com Ele, né? Tirando tempo, né, para a gente tocar na palavra, né, para a gente não ser superficial, não sejamos cristãos superficiais, né, Senhor Jesus. Então encorajo novamente, se organiza, tira um tempo, né, Senhor Jesus. O irmão até deu esse exemplo no vídeo, né, se você fala assim, não tenho tempo para fazer exercício físico, aí você sofre um infarto, acontece alguma situação, rapidinho, né, milagrosamente o tempo aparece, né, e aí você tira 1 hora por dia para fazer exercício, porque agora se você não fizer você morre. Né, então quando a gente percebe, né, que é uma questão de vida, uma questão de vida ou morte, a gente arruma tempo. Então nós precisamos perceber, né, que para que Deus possa operar em nós, né, nos dar essa verdadeira transformação interior, que é o verdadeiro milagre, né, que Deus quer realizar em nós, né, Senhor Jesus, né, a gente precisa dar prioridade a isso. Eu preciso priorizar a palavra de Deus. Então, né, vá diante do Senhor, ore, se organize, e o Senhor vai te dar nessa 1h30 aí para você poder sentar um pouco, ouvir, né, tocar nessa palavra. É importante, né, você assistir nessa mensagem da semana, porque tem muitos pontos que vão ser colocados aqui. Né? Eu vou procurar aqui, né, diante do Senhor, né, exercitar o Espírito aqui, tocar em tudo que for importante, mas é importante, né, que você ouça também, né, através do apóstolo, né, exercite o seu Espírito, para que ele também possa falar com você, né, para que o Senhor possa te alcançar. Esse é o principal. Esse é o principal encargo aqui do canal, né, ajudar, que a gente possa destrinchar essa palavra aqui juntos. Né? Eu estou sendo ajudado, eu quero ajudar também cada um, né, para que possa tocar nessa palavra, para que o Senhor possa falar com você. Né? Não vamos ter mais um viver superficial diante de Deus, mas vamos nos tornar íntimo de Deus, né? Ouvindo aquilo que Ele quer, né? Nos apegando a Ele, né? Senhor Jesus. E Ele vai operar, né, a verdadeira transformação, o verdadeiro milagre em nós, né? Nos transformar do jeito que Ele quer, né? Do jeito que Ele é. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.